E que é Pips? Daqui João Pedro Gonçalves e bem-vindos a mais um Panóplia de Cenas. E hoje vai ser uma cena atual, onde vou falar sobre os campos de concentração chineses. Espero bem que muito ou pouco já estejam elucidados sobre este tema, porque não é um bocado grave, campos de concentração em pleno século XXI. Mas acho que não surpreende a ninguém que, se isto vai acontecer em algum país, provavelmente é na China, não é? Onde estão a restringir a liberdade religiosa. Sim, normalmente os campos de concentração, os que se têm conhecido ao longo dos tempos, têm a ver com ou minorias étnicas ou religiões. Neste caso, até na China, tem a ver com os dois, que é uma minoria muçulmana na China, que é os Uighur. Acho que estou a dizer direito, o meu chinês não é o melhor, mas é uma minoria étnica e religiosa que está a ser... É assim, há na dúvida se isto já é um genocídio, mas de certeza absoluta que pelo menos é um genocídio cultural. E isto não é de agora. Vou-vos dar um bocado de um contexto histórico. Os Uighur fazem parte da... São uma comunidade que vive em Xinjiang, no noroeste da China, enquanto a grande parte dos chineses, né, da cultura chinesa, são os chineses da etnia Han. Aqui os Uigures são bastante diferentes, ou seja, mesmo a própria cultura e a herança histórica não tem nada a ver com a maioria da população chinesa, até porque a maioria deles nem sequer falam mandarim. Só recentemente é que começou a ser imposto o mandarim nas escolas e na vida normal, porque a maior parte do que eles são e da sua religião e da sua etnia e dos seus costumes tem a ver com os países mais perto. Os turcos, não é turcos de Turquia, não é? É mais etnia turca. Os iogurtes são mais relacionados com isto e são maioritariamente muçulmanos, até porque em Xinjiang, naquela região, há 24.400 mesquitas. Ou seja, nós aqui em Portugal também temos muitas igrejas, não é? Mas lá é mesmo muitas. E isto, não é? Os chineses, o comunismo chinês, o único partido chinês quer a todo custo manter o controlo sobre uma das regiões mais importantes. Até porque esta própria região tem tido ao longo da história assim, uns conflitos já com a China principal, digamos. Até porque já teve um bocado de independência, teve independência não a 100%, não é? Mas autoproclamada em 1933, que durou um aninho, não é? A China conseguiu destroçar tudo, arrasar a revolução, e depois outra vez em 1944, com o apoio dos russos, dos comunistas, houve outra vez outra república, uma república islâmica, já mais na parte norte de Xinjiang, aliás, que durou cerca de 5 anos, mas depois foi quando a China se converteu ao comunismo, os russos, não é? Viraram-se contra este novo país e pronto, e voltou a fazer parte da China. E porquê é que a China quer mesmo isto? É porque tem muita importância económica, porque não é? A China está a crescer há várias décadas, mas agora tem crescido muito mais e 40% das reservas de carvão estão nesta região de Xinjiang e para além do carvão, não é? 20% da energia eólica, 20% do petróleo e 20% do gás, ou seja, é mesmo muito importante e é uma região que não é muito grande na China, tem a sua dimensão, mas, ou seja, tem muitos recursos em tão pouco território. E o governo chinês já tem começado a diluir esta herança histórica. Já começou nos anos 50 e 60, onde em 1945 a percentagem de uigures era de 80%. 80%. E de Han, da etnia maioritariamente chinesa, que mais conhecemos, era só 6%. Agora, em 2008, cerca de 46% são uigures e 40% Han, ou seja, já está quase ela por ela. Isto foi tudo porque o governo incentivou muito a migração para Xinjiang, para diluir esta herança histórica e tentar combater os independentistas. E o problema é que estes uigures na região, a maior parte deles têm trabalhos ou de fábrica ou trabalhos muito menos remunerados em relação aos Han. E
isto começou mais a serem mais perseguidos mesmo a sério em 2014, o que provém de uns conflitos que houve em 2009. Em 2009 houve mesmo uma grande disputa na região, onde morreram cerca de 200 pessoas e muitas mais tiveram feridas em 2009, mas depois também no mesmo ano houve mais um ataque e depois houve muitos atentados de bomba em 2011 e 2014. E a partir daí tem exercido um controle e percebe-se o porquê. Até porque a China, nestes últimos anos, tem tentado realçar o seu poder e tem tentado mostrar outra faceta maior ao mundo por causa do Belt and Road, que é o que se classifica como uma nova rota da seda, onde, não é, as relações económicas, mesmo a parte do gás e dos cabos de fibra óptica que sai da China e as rotas de comércio, a maior parte delas passa por Xinjiang. E não é que querem ter controle disto, que é uma parte mesmo muito importante. E por volta de 2012, 2014 foi quando começaram os primeiros passos do governo para tentar apaziguar esta extremificação nesta região. Até porque começaram a banir partes da cultura muçulmana, como o tartapaz e mesmo as barbas, não é? E passou a ser um estado mesmo muito controlado, com muitos checkpoints, onde, imaginem só, as casas das pessoas têm QR codes para eles poderem controlar, tem mesmo muitas câmaras por todo o lado, e revistam os telemóveis na rua. Até houve um caso de uma senhora que foi presa só por ter o WhatsApp instalado. Só por ter instalado ela foi presa, foi mandada para um campo de concentração, mas já vamos falar mais à frente dos campos. E é muita gente presa e para andar de carro tem muitas portagens, para entrar nos edifícios tem muitos controlos. E só para vocês terem noção, 21% de todas as prisões e atos policiais da China, 21% foram feitos nesta região, em Xinjiang, onde a população só corresponde a 2%. Ou seja, 21% de presos em 2% da população. É mesmo muito. E chegando aos campos propriamente ditos, como é que se começou a perceber? Porque através de imagens satélites, não é? É fácil perceber onde havia ser edifícios onde há antigas zonas de escolas e academias que começaram a sofrer alterações, mas depois, ao verem bem e aproximarem as imagens, começaram a reparar que, não é, tinham muralhas e torres de vigia e que havia muita gente a desaparecer. Isto apontou tudo para campos de concentração. E o que é que se faz nestes campos? Eles são forçados a propaganda, são forçados a criticar o Islão, estão constantemente a ouvir músicas do Partido Comunista e do Partido Chinês e coisas e discursos do presidente para tentarem memorizar e poderem ser educados, entre aspas, não é? Que é o objetivo destes campos, supostamente, mas são muito maltratados. Há relatos de pessoas que conseguiram fugir ou que foram libertados, entretanto, de abusos, de violações, de assédio, de tortura, mesmo de serem eletrocutados e presos a cadeiras, e mesmo serem o waterboarding, não sei se sabem o que é, mas é, por exemplo, meterem um pano sobre a boca e despejarem água. Isso basicamente é simular o afogamento, assim que é uma das piores torturas, e temos muitos relatos disto de Guantánamo Bay e mesmo do Estado Islâmico, mas são coisas que se passam nestes campos de concentração chineses. E mesmo a parte de esterilização e medicação forçada, que é aqui que muita gente aponta como um genocídio cultural, porque ao esterilizar esta população e estas mulheres, basicamente está-se a acabar com a próxima geração. Não vai haver hipótese de poderem subsistirem e dar continuidade a isto. E um dos alertas grandes, e não é, isto já tem sido a BBC, já anda há algum tempo nisto. Os primeiros relatos foi em 2017, 2018, 2019. Em 2020 é que se começou mais a olhar para isto, até porque a BBC entrevistou o embaixador chinês no Reino Unido e apontou-lhe dados e figuras e ele negou muita coisa. Mas mesmo assim a China, o próprio Estado, negava as coisas. Negava. E quando os jornalistas e a comunidade académica começou a confrontá-los com casos, foi quando eles admitiram: pronto, existem os campos, mas não são campos de concentração,
são simplesmente campos de reeducação. Porque nós aqui temos presos terroristas e pessoas perigosas que podem pôr em liberdade e podem cometer atentados. E é a desculpa que o governo chinês tem dado ou tem apontado para isto. É quase como desculpar, ok, nós estamos a fazer isto, estamos a tratar mal as pessoas, mas é só por causa do bem maior. Isso acho que não é bem feito. E o problema disto é que pode matar uma completa geração. E não é que é o que já tem feito, até porque existem mesmo muitos campos. Mesmo muitos campos. Normalmente estão identificados cerca de 30, 40. As fontes costumam variar, mas, por exemplo, um dos governos que trabalha muito com a China e que investiga muito o governo chinês, que é o governo australiano, em conjunto com alguns departamentos dos Estados Unidos, tem identificado cerca de 380 sítios suspeitos de detenção, ou seja, que possam ser campos de concentração ou centros de detenção. 380. Imaginem a quantidade de pessoas que não há por aqui. É mesmo uma das coisas, porque é impossível saber, não é? O número ao certo de pessoas que estão aqui nestes campos, que estão presos, mas aponta-se pelo menos 1 milhão de pessoas está. Pelo menos 1 milhão é certinho, mas há figuras que podem ser até 3 milhões. Ou seja, é mesmo muita gente. E porque em 3 milhões na China pode não ser nada, é mesmo muito pouco. Mas para esta geração dos iogures e para Xinjiang, para a região toda, é muita gente, é matar-lhes completamente as gerações vindouras. Em muitos países têm se debruçado sobre isto e têm atuado e falado, não é? Têm sempre aquele medo de represálias, porque temos muitos casos atuais da China, principalmente com Hong Kong e Taiwan, que eu ia investigar para falar sobre isto. Não sabia, mas a NBA tem um perfil muito grande, tem uma forte influência na China. Tem, por exemplo, enquanto que as finais são vistas por 3 milhões de pessoas nos Estados Unidos, normalmente um jogo normal de basquete, ou os mais importantes, são vistos por 400 milhões na China. Ou seja, é mais que a população dos Estados Unidos. E quando um diretor, um presidente de uma equipa desportiva dos Houston, acho eu, publicou um tweet a dizer que para ter paz em Hong Kong e assim, a China cortou relações, deixaram de televisionar jogos da NBA, deixaram de receber lá equipas, ou seja, criticar a China para algumas empresas pode ser mesmo uma sentença de morte. Portanto, a China pode fazê-los enriquecer como fazê-los perder o negócio. E mesmo contra próprios chineses, que há uns tempos publiquei no meu Instagram pessoal sobre o Jack Ma, o homem mais rico da China, com muitos bilhões, cerca de 40 bilhões de dólares, que por uma crítica ou por não achar correta a forma que o governo estava a proceder, desapareceu durante meses. Ressurgiu, entre aspas, há pouco tempo, numa pequena conferência, mas para vocês verem, o homem mais rico da China, ele mesmo, por uma mini crítica, foi quase afastado. E isto, não é, fez flutuar muitas empresas, fez levar empresas à falência, porque perderam mesmo muita cotação. E para vocês verem, até o homem mais rico, provavelmente o chinês mais famoso em termos de negócios, aconteceu-lhe isso, por isso empresas não se querem meter nisto. E até porque alguns governos, acho que quando isto foi ao tribunal ou foi à sede das Nações Unidas, cerca de 53 nações, incluindo a China, não é, apoiavam a forma como estava a lidar aqui em Xinjiang, mas recentemente já são 34, ou seja, tem havido... As pessoas têm-se apercebido, os governos têm-se apercebido que não são centros de educação, não é para o bem comum. Estão mesmo a tentar fazer um extermínio de uma certa cultura. A União Europeia, até recentemente, não é, 17 de dezembro, pronunciou sobre isto, a dizer que condena fortemente o estado de trabalho forçado, porque isto são campos de trabalho forçado dos Uigur, alguns até são de etnias do Cazaquistão, do Quirguizistão e até outras minorias, e condena e relembrar que isto não tem nada a ver
com os valores que a Europa e a União Europeia defendem, não é? Com a existência de religiões e de nacionalidades. Ou seja, estes campos de concentração é tudo contra o que a União Europeia defende. E não consegui encontrar nenhuma posição mesmo própria de Portugal. Provavelmente já se pronunciaram, mas não consegui encontrar, que eu normalmente pesquiso até em sites internacionais, ou seja, os pontos portugueses às vezes não estão assim tão bem expressos. Mas acho que já é tempo de, se todos os países se unirem, entre aspas, não é? Contra a China, eles têm de aprender, porque o que eles têm feito é mesmo é deitar os direitos humanos mesmo pela janela, mesmo ao lixo. E isto não pode continuar, não é? Se queremos para além de uma Europa unida, precisamos de um mundo unido, porque isto, enquanto nós temos assistido aqui na Europa, não é? O surgimento do fascismo e da extrema-direita, eles aqui já estão a pôr em prática. Já são quase como comunistas fascistas, porque têm o regime comunista, não é? Mas ao mesmo tempo a liberdade de expressão é nula e mesmo a liberdade religiosa, eles estão a exterminar pessoas mesmo do seu próprio país, até porque a população nesta região, a população de uigures desceu de 2015 para 2018 65%. Para vocês verem para onde é que foram 65% da população. Foi um dos dados que o embaixador chinês no Reino Unido foi confrontado. Ele negou, mas o apresentador disse não, estes são dados do site chinês, ou seja, isto é real. Todos nós sabemos que a China nega muita coisa. E empresas, por exemplo, não sei se sabem, mas a Disney foi muito criticada por causa do filme Mulan, que é um filme com herança histórica chinesa, e nos créditos agradecia a uma empresa ou a uma comunidade em Xinjiang que é conhecida por ter campos de concentração, por estar associada a campos de concentração. Ou seja, a Disney, entre aspas, associou-se a isto. Até porque eles despediram recentemente uma atriz do Mandalorian por fazer comparação de ser, acho que foi por ser democrata, a ser um judeu no tempos nazis. Não sei se foi bem assim, mas foi algo do género, e despediram-la, e ao mesmo tempo estão a aceitar ou a elogiar ou a agradecer a colaboração de empresas que estão relacionadas com campos de concentração. Ou seja, isto é muito suspeito e acho que devemos estar todos atentos à China e tentar nos informar pelo menos estes assuntos e fugir da órbita se calhar das notícias portuguesas, não é? Porque isto vem mais na BBC, no Guardian, e é onde dá para conhecer mais, e quero-vos trazer mais temas assim, porque acredito que uma das formas de combater o radicalismo é estar informado e estar educado, e para isso podem contar com o Panóplias de Cenas, podem contar comigo, por isso não percam os próximos podcasts, os próximos episódios. Bye bye, pessoal!